pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, obrigado aí pela presença de vocês aqui no canal Especulando os Fatos. Hoje nós vamos comentar rapidamente ou fazer um react sobre este vídeo aqui da Carol Capel. Não estou atacando a pessoa da Carol Capel, não estou atacando a vida pessoal dela, mas eu simplesmente não concordo com as informações que ela passa no canal dela. E lógico, eu tenho a obrigação de deixar o meu posicionamento aqui no canal, deixando o meu entendimento dentro da linha de raciocínio que eu acredito, embasado na Bíblia, nas Escrituras. Beleza, pessoal? Então vamos ao que interessa, eu vou pausando o vídeo para não dar reivindicação de direitos autorais e reutilização de conteúdo na plataforma. Vamos lá, pessoal. Olha só, prestem atenção. É completamente impossível para um ser humano, a não ser que não fossem humanos. Aí eu concordo. Exatamente, nessa parte ela está correta, porque as civilizações do passado, elas receberam determinadas tecnologias, ou seja, conhecimentos que não eram para seres humanos comuns terem acesso. Esses conhecimentos, eles foram repassados por anjos caídos. Isso é muito bem relatado no primeiro livro de Enoque, tá, pessoal? Então recomendo que vocês leiam na íntegra o primeiro livro de Enoque e lá vocês vão entender esses conhecimentos proibidos que foram repassados por anjos caídos, não extraterrestres, não aliens, alienígenas e etc, que são demônios, tá, pessoal? Ok? Isso já nos mostra claramente a intervenção de uma tecnologia superior à nossa. Sim, as civilizações antigas, as civilizações pré-diluvianas que antecederam ao dilúvio, eles tinham uma tecnologia muito mais avançada que nós temos agora nos tempos atuais, tá, pessoal? Era algo muito mais avançado. Lá no livro A Conspiração do Gênesis 6, a gente tem detalhado, a leitura do livro, na verdade, nós temos detalhado muito bem, como que funcionava essas civilizações pré-diluvianas, tá bom? Uma tecnologia que não pode ser considerada tecnologia da Terra. Não, aí dentro do meu entendimento, tá, pessoal, ela está cometendo um equívoco. Dentro do meu entendimento, quando ela acredita, que essas tecnologias não eram da Terra, tal e etc, basicamente ela está falando, tá, pessoal, que existe outros seres, existe outros mundos, existe outros universos, e dentro do posicionamento que eu tenho lá no canal, nós não podemos, ah, digamos assim, acreditar em outros mundos, porque nós vivemos em um mundo plano, um mundo que basicamente nós não podemos sair de dentro de um domo e nada pode entrar através deste domo. Por isso que eu falo para vocês, quando você descobre o verdadeiro formato da Terra, pessoal, tá? Você descobre o verdadeiro formato da Terra, você consegue entender e você consegue derrubar toda aquela pseudociência que foi colocada ali durante décadas na sua mente. Então você não vai acreditar em extraterrestres porque esses seres dentro deste plano físico, dentro deste plano ali, ó, estacionário, que nos protege através de um domo, certo? Ele ali, ó, aquele plano, entendeu? Pegaram a visão? Esses seres, eles não podem existir. Os filmes da Marvel não podem existir, tá? Então é isso que eu acredito, tá, pessoal? Acho que vai passar aí. Vamos lá, ó. De Kailasa? Não ouviu falar, e se depender da grande mídia, você nem vai ouvir falar nunca. Mas aqui não, tá? Aqui eu não escondo nada. Aqui eu trago para vocês os maiores mistérios do mundo. Eu sou Carol Capel, a sua. Como eu falei para vocês, pessoal, não tem nada de mistério. A Bíblia, ela deixa bem claro quem eram essas civilizações, quem era
ou eram esses povos, tá, pessoal? E como eu falei para vocês, são povos que tinham ou obtinham acesso através de anjos caídos, tá, pessoal? Esse conhecimento ele era proibido para a humanidade, tá? Alienígena favorita sejam todos que fica na Índia. Esse local que você está vendo, ele não foi construído. Ele é uma pedra e ele foi todo entalhado. Ele foi todo esculpido. Ele é um enigma do tamanho de um monumento. Nós estamos falando de um gigante arquitetônico que foi entalhado em uma única montanha. Quem é que teria tecnologia? Aí o que acontece, pessoal? Quando as pessoas elas acreditam em alienígenas, elas acreditam em aliens, eles pegam essas civilizações do passado, eles pegam aí essas estruturas que realmente, cara, não tem como uma pessoa ir lá com um pedaço de ferro, né, e um martelo ficar ali, ó, né, esculpindo toda ou todas aquelas estruturas milimetricamente, tá, pessoal? É algo muito preciso, né? A estrutura, a formação, né? Cara, os detalhes, cara, não tem como um simples martelinho com um pedaço de ferro a pessoa ali ficar horas e horas para fazer todo aquele trabalho basicamente perfeito, né? E nós vemos que a tecnologia atual ela não pode realizar o mesmo trabalho como aquelas civilizações do passado o fizeram, tá, pessoal? Vamos lá, ó. Para fazer uma obra desse tamanho? Bom, provavelmente uma civilização muito avançada, mas muito mais avançada Nessa parte ela está, de fato, sendo correta, tá, pessoal? que a nossa. As tecnologias que as civilizações tinham eram muito mais avançadas que a nossa, tá? Ou avançadas que a nossa. Nós estamos falando de um local com um nível de sofisticação tão grande, mas tão grande, que o local é um verdadeiro mistério. Exatamente, ela está correta, tá? Porque hoje, com toda a nossa Mas tecnologia, por que é um mistério, pessoal? Para muitas pessoas ou milhares de pessoas, porque a história ela foi contada de forma errônea, ela foi contada de forma errada. Aquilo que você aprendeu basicamente no colégio, na faculdade e etc., foi passado ou repassado para você de forma errada, pessoal, né? Então é por isso que muitas pessoas, por exemplo, que nem ela falou ali, a mídia nunca vai falar para você. É lógico que a mídia nunca vai falar para você, porque ela não vai ir contra os mecanismos que mantêm as massas dentro de um estado de dormência, tá, pessoal? Então, assim, em relação a essa questão aí tecnológica, as pessoas realmente elas não vão acreditar naquilo que basicamente o meu canal fala, né? Basicamente o canal dela fala e ainda ela mistura que foram os aliens, os Anunnakis, os alienígenas, povos de outras civilizações intergalácticas e etc, né? Basicamente tudo aconteceu dentro deste plano físico, pessoal. Não foram outros seres, né? E tudo aquilo que as pessoas aprenderam no passado, né? Ou aprenderam ali desde quando elas entraram no prézinho, na primeira série, segunda série, foi ensinado de forma errada para essas pessoas. Eu também aprendi de forma errada, você aprendeu de forma errada também, tá, pessoal? Então é por isso que eles fazem de tudo para mudar a história, para controlar as informações. Eles controlam as informações, eles controlam o passado, porque a partir do momento que você descobre o passado, você descobre aquilo que aconteceu com as civilizações antigas, por exemplo, com as civilizações pré-diluvianas, você consegue montar o quebra-cabeça,
você vai entender o que está acontecendo nos tempos atuais, porque não há nada novo debaixo do sol. Tudo que aconteceu nas civilizações antigas, pré-diluvianas, está acontecendo nos tempos atuais, tá? Isso é muito bem relatado na palavra, nas escrituras, tá bom? Nós não conseguiríamos reproduzir algo similar. Pensou em Passarei a propaganda. Tirar o áudio, tá, pessoal? Possui propriedades acústicas únicas, sugerindo que quem quer que seja que construiu o templo tinha profundos conhecimentos em engenharia sonora. Além disso, o templo Sim, essa questão de engenharia sonora, energia, frequência, isso é muito utilizado aí, né? Ou foi utilizado pelas civilizações antigas, né, pessoal? Isso é fato, tá? tem um complexo sistema de drenagem. Mas como eu falei, o ponto principal é que quem forneceu esse tipo de conhecimento não eram extraterrestres, eram demônios, tá, pessoal? Que continua funcional depois de séculos após a sua construção. Esse sistema de drenagem é extremamente complexo e serve para tirar toda a água da chuva que o templo recebe quase que diariamente e também para refrescar as estruturas internas do templo, sendo que ele está localizado em uma região do planeta que faz muito calor. O templo de Kailasa, ele não é único, mas ele forma uma imensa rede de cavernas e túneis nas cavernas de Ellora, na Índia. Esse complexo tem mais de 30 templos que representam o budismo, o hinduísmo e o jainismo ao mesmo tempo. O templo de Kailasa é dedicado ao deus hindu Shiva. E aí uma pergunta que eu faço para vocês. Olha só a serpente, tá, pessoal? Que é uma figura, uma simbologia que se refere a Hassatan, a queda do homem no jardim do Éden, tá, pessoal? Essas pessoas elas tinham contato ou não com demônios? É uma pergunta que eu faço para vocês. Lá no livro A Conspiração do Gênesis 6, a gente fala muito dessas figuras, desses deuses mitológicos, tá, pessoal? Que se a gente for trazer para o contexto, para as escrituras, para a palavra, pessoal, são considerados demônios, tá? Não são extraterrestres. E ele foi esculpido de cima para baixo, que é um método que até os dias de hoje nós não compreendemos. A precisão do trabalho é algo extremamente fascinante, porque se tivesse acontecido um erro sequer, esse erro teria arruinado toda a estrutura do templo. Vocês já imaginaram o trabalho que teria dado para um ser humano remover todas as pedras que sobravam dessas escavações? Gente, o peso dessas pedras, imaginem o peso dessas pedras todas. Sim, exatamente. Ela está correta, pessoal. Como eu falei para você, para vocês aí. De fato, algumas informações que ela passa aqui no vídeo dela está totalmente correta, tá, pessoal? As informações. Por quê? Como eu falei para vocês, né, não tem como um ser humano normal, pessoal, fazer ou produzir uma estrutura dessa magnitude, certo? Uma estrutura dessa magnitude com apenas um martelinho esculpindo, né? Então eles tinham acesso a essas tecnologias, como eu falei.
basicamente, o que vai diferenciar aquilo que eu acredito e aquilo que ela acredita? Ela acha que foram, né, ou é uma prova de intervenção alienígena da humanidade, como está no título do vídeo dela. E eu não acredito nisso, pessoal. Porém, isso tem influenciado muitas pessoas a acreditar nesse. é, nesse. Como eu posso dizer para vocês? Nessa intervenção alienígena, né? Acreditar nessa agenda alien, tá, pessoal? Que é um mecanismo que está sendo disseminado no mundo todo. Como eu já falei várias vezes aqui no canal, através das mídias, através das instituições que estão passando ainda mais credibilidade que a qualquer momento seres de outro planeta ou de outra galáxia vão chegar aqui na Terra, serão apresentados, né, na questão religiosa, dentro ali do catolicismo romano. O Chiquinho já falou que ele tem vontade, né, de batizar aí um alienígena. Então, assim, o cenário ele está sendo preparado. Então, quando a gente vê um vídeo desse que tem uma repercussão muito grande aqui na plataforma do YouTube, querendo ou não, ele influencia muitas pessoas, pessoal, muitas pessoas a acreditar de forma errônea nessa questão aí dos alienígenas, tá, pessoal? Errônea porque, dentro do meu entendimento, embasado na Bíblia, na palavra, tá? Esses seres são demônios, tá? Vamos lá. Nós estamos falando de aproximadamente mais de 400 mil toneladas de pedra. É justamente por isso que a arqueologia. Então, olha só esses detalhes aqui do desenho, tá, pessoal? Dos desenhos, na verdade, né? Isso aqui dá para até tentar dar um migué, mas esses desenhos menores aqui, ó, cara, nunca que a mão, no martelinho de ouro ali e etc, que eles iam conseguir atingir a perfeição que foi atingida aqui nessa estrutura, tá, pessoal? Né? Como eu falei para vocês, de fato, né, as informações, algumas informações que ela passa no vídeo ou são corretas, tá, pessoal? Né, o que rebenta mesmo é, é, e, e faz cair por terra ali a qualidade das informações dentro do meu entendimento que ela passa no vídeo, essa questão dela acreditar que tudo isso foi construído por alienígenas e etc. Né? Oficial do planeta Terra está convencida de que Só um minuto, deixa eu voltar essa parte aqui. é justamente por isso que a arqueologia oficial. Olha só, arqueologia oficial, tá? Essas instituições, pessoal, elas controlam as informações. Elas controlam tudo aquilo que é descoberto na história. É só vocês pesquisarem o Museu Smithsonian, pessoal. O Museu Norte-Americano Smithsonian. E vocês vão entender, pessoal, o que eu estou falando. Né? Esse museu ele possui muitos artefatos, né? Principalmente das civilizações antigas, que com certeza iria mudar o rumo da história. Os caras têm até ossada de gigantes, pessoal. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, essa galera que está no controle do mundo, que controla as informações, eles controlam essas instituições também, pessoal. Eles controlam os padrões científicos, eles controlam a arqueologia, eles precisam controlar o passado, porque quando as pessoas conseguem entender o que realmente aconteceu no passado, que não foi alienígenas, que não foi toda essa balela que é passado através desses influenciadores, pessoal, certo? As pessoas elas conseguem entender como que, cara, todo esse tempo elas foram enganadas, né? Então eles querem omitir essas informações. Você que já está há um bom tempo no canal, sabe o que eu estou querendo dizer, cara. Quando você
Sai dessa prisão mental, dessa feitiçaria que foi colocada na sua mente dentro das escolas, dentro das faculdades, até mesmo dentro dos templos religiosos, porque eles não interpretam corretamente Gênesis 6, porque se interpretassem, pessoal, com certeza muitas outras pessoas não estariam aí num estado de engano, tá? Vamos lá. Do planeta Terra está convencida de que não foi apenas com tecnologia humana que isso tenha sido feito. Se nós olharmos essa Então, é aquilo que eu falei, as instituições, elas estão dando credibilidade, pessoal. Elas estão dando credibilidade para essa agenda alien. Então, quando esses seres forem apresentados, né, a maioria da população brasileira já vai estar ali, ó, ligado ou ligados, né, nessa narrativa, e eles vão achar, né, que são esses seres os salvadores da humanidade, esses seres cosmológicos e etc, né? Pois bem, vamos lá. construção absurda e somarmos com as histórias que existem sobre o local, Aí a gente tem a questão de Ratanambá, ET Bilu, todos esses absurdos que estão sendo propagados na internet. nós teremos certeza, absoluta certeza, que esse templo não é obra de seres da Terra. Tá vendo? Então, assim, De acordo com os textos, né, é aquilo que eu falo, né? Quando você acredita nessa falsa cosmologia da Terra, pessoal, você abre N possibilidades para achar aí que foram outros seres, que são civilizações de outros planetas. Como eu já falei aqui, até os ditos evangélicos, né, vivem falando que lá em João o Messias falou que está preparando muitas moradas e essas moradas são planetas. Então, vai ser difícil ou não enganar até mesmo os ditos, entre aspas, despertos, os ditos evangélicos, católicos, né? Tá aí. esse templo foi construído no século VIII. E vocês sabem qual é a tecnologia que existia no século VIII? Isso aí. É aquilo que eu falei lá no passado, tá, pessoal? No passado ali lá atrás do vídeo, tá? É aquilo que eu falei para vocês. Não tem como. Cara, isso aqui é um absurdo, entendeu? Então é por isso, cara, é lógico, eles vão substituir as narrativas com outras informações e etc para fazer com que as pessoas elas não tenham percepção da verdade, não tenham percepção da realidade, tá, pessoal? Beleza? Vamos lá. E de acordo com a lenda, esse templo inteiro foi construído em uma semana. Como? Como é que Tá certo. Né, com aquelas ferramentas ali, nunca, pessoal, nunca, nunca que um templo desse iria ser construído em uma semana, né? Pois bem, alguém constrói isso em uma semana e sem tecnologia nenhuma? está certo. A lenda da construção desse templo vem da história do rei Rashtrakuta Krishna I. E ela diz que a devoção do rei ao deus hindu Shiva inspirou a criação desse templo. A esposa do rei estava muito doente e ele rezou para Shiva pedindo pela recuperação dela. Ele prometeu que se ela se recuperasse, ele construiria um templo em homenagem a ele. E milagrosamente, depois disso, a esposa do rei ficou bem. E ele teve que manter a sua palavra. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Toda lenda, ela não surge do nada, pessoal. Toda lenda não surge do nada. Tem que ter um embasamento, tem que ter aí, digamos assim, uma pontinha de verdade, né? Vocês não concordam comigo?
Né? Então, assim, para essas civilizações acessarem esse tipo de conhecimento, pessoal, eles deveriam fazer determinados ou determinadas, para a gente não utilizar uma outra palavra que eu creio que não vai ser legal aqui no YouTube. Eles tinham que fazer determinados, ó, eu ia falar mais, determinadas cerimônias, certo? Procedimentos para acessar essas informações, né? E aí eu faço uma pergunta para vocês, ou para acessar essas tecnologias. O que eles fizeram ali para que esses deuses, que são heróis do passado, a gente sabe o que é os heróis do passado, né? São os descendentes dos Néfilins, essa geração corrompida fisicamente e espiritualmente, né? Esses heróis do passado, como sempre falo lá no livro A Conspiração do Gênesis 6, ah, que cada mitologia tinha o seu deus, com D minúsculo, né? E esses deuses, por exemplo, o Zeus, ele era um Nephilim, pessoal. Ele era um descendente ali dos anjos caídos, que coabitaram com as filhas dos homens, e esses heróis da antiguidade, eles eram ali denominados, ou eles se apresentavam como deuses, pessoal. Né? Então, assim, o que eles fizeram para acessar esse tipo de informação? O que eles ofereceram a esses deuses, ou a esse Deus com D minúsculo, para acessar esse tipo de tecnologia? Para que esse templo fosse construído, pessoal. Né? Então, assim, veja só que quando a gente entende a informação do passado, a gente não está fadado a cometer, né, ou ter aí como equívoco esse tipo de informação que ela está passando, né? Então, os heróis da antiguidade, como é descrito lá no livro A Conspiração do Gênesis 6, pessoal, eles são, como eu posso dizer para vocês, descendentes dos Néfilins. Eles são retratados ali como deuses, mitologia grega, mitologia egípcia, só que eles são descendentes dos Néfilins, ok? Palavra. Porém, o rei não se sentiu capaz de construir o templo sozinho. E então ele invocou a Ah lá, ajuda dos céus. tá? Tá vendo? E aí, uma espécie Aí a pergunta que eu faço para vocês: o que ele se utilizou, pessoal, para acessar as informações, né? Isso acontece nos tempos atuais. O que você precisa fazer, os procedimentos entre aspas que você precisa fazer para acessar determinadas informações. Por exemplo, aquele artista que precisa ganhar muito dinheiro, ele precisa de muita fama, né? O que ele precisa fazer para acessar esse tipo de entre aspas, tá? Benefício ou benefícios. Ele tem que fazer determinado procedimento. Você já sabe o que é, né? Aí vocês acham que esses reis aí, né, do passado, eles não queriam acessar esse tipo de tecnologia, só que eles precisavam dar algo em troca, né? Pois bem. de um laser veio do céu no mesmo dia e esculpiu todo esse templo. E depois disso, o templo ficou pronto em pouquíssimos dias, em apenas uma semana. Mas para a arqueologia oficial do planeta Terra, esse templo levou pelo menos 18 anos para ficar pronto. Mesmo assim, mesmo que esse templo tivesse sido construído em 18 anos, por exemplo, A arqueologia oficial ela está conectada com os controladores. Essas instituições, aquilo que é definido como ciência, ou padrão científico, ou padrão arqueológico, né, ou padrões de pesquisas arqueológicos,
essa galera que está lá no topo da pirâmide, eles que definem, pessoal, o que é verdadeiro, o que não vai ser aí dado credibilidade, né? Então eles definem o rumo da história, eles definem o que deve ser colocado como informações e que não deve ser colocado como informações. Eles controlam tudo, pessoal. Beleza? Vamos lá. Hoje em dia, 2024, com Passa essa propaganda. que nós temos em mãos, com todo o maquinário, tudo, nós não conseguiríamos replicar essa mesma construção nem em 18 anos, nem em 50, talvez em 100. Ela está correta. Essa parte ela está correta, tá, pessoal? A tecnologia que eles tinham era muito mais avançada. E eu creio que esse tipo de tecnologia existe, só que não está nas nossas mãos, tá? Está lá com aquelas pessoas que controlam o mundo, tá? Porque absolutamente nada faz sentido sobre a história desse templo. Para vocês terem uma ideia, se fosse em 18 anos, os trabalhadores teriam que ter extraído mais de 5 toneladas de pedra por hora. Algo que é completamente impossível para um ser humano. A não ser que não fossem humanos. Aí eu concordo. Sim, eu posso até também acreditar, pessoal, na questão ali que anjos caídos, né, ou descendentes desses anjos caídos, os Néfilins, os gigantes, porque eles tinham uma força, cara, fora do normal, ajudassem, né, esses seres humanos aí a construir esse templo. Aí é bem mais lógico. Mas o que eu estou aqui me posicionando é contra essa linha de raciocínio que foram extraterrestres, que foram aliens, que fizeram, né, esse tipo de trabalho. E isso está levando muitas pessoas para um caminho assim, de forma de pensamentos para um caminho de engano, tá, pessoal? E isso vai ter consequências lá na frente, quando a agenda Alien ela for executada, ela for colocada em prática, tá, pessoal? Esse é o entendimento que eu tenho, tá? Concordo. Além disso, para onde foram todas essas rochas que foram removidas ali do local? Elas têm que ir para algum lugar, né? Porque de acordo com Lavoisier, tudo se transforma, né? Nada se perde. Então, cadê? Cadê essas pedras que sobraram da construção desse templo? Não existem. Nunca foram encontradas as pedras que foram retiradas dessa montanha para a construção desse templo em lugar nenhum, não só da Índia, mas do planeta Terra inteiro. Eles removeram todas essas centenas de milhares de toneladas de pedra e essas pedras sumiram. Por que existe essa dúvida, pessoal? Porque, como eu falei para vocês, a história ela foi ensinada de forma errada. A história foi ensinada de forma a induzir as pessoas a ter um conhecimento errado, né? Então, a partir do momento que as pessoas elas aprendem de forma errada, desde quando elas entraram ali no prezinho, desde quando elas eram crianças, dificilmente elas vão conseguir ter uma outra percepção do passado. Vocês estão me entendendo? E aí acontece que, cara, quando você tenta explicar a verdade para elas, tenta passar uma informação de forma diferentemente que foi passada para elas no passado, elas não gostam, elas ficam bravas com você e etc. Tá, pessoal? Então, assim, cara,
é lamentável, né? O negócio ele realmente foi feito ali para induzir a humanidade ao engano, pessoal, né? Então por isso que eu falo, quando você aprende a especular, aprende a questionar, você consegue acessar a verdade, pessoal, né? E logicamente a verdade também que eu sempre priorizo na minha vida é a espiritual, é da palavra, é das escrituras. Ela é o nosso filtro para tudo, pessoal, tá? Então esses seres aí basicamente forneceu tecnologias, esses seres demônios, anjos caídos, descendentes dos Néfilins, forneceu tecnologias para a construção desses templos, como ela falou ali, que né, agora que na nossa época eles são impossíveis de serem construídos, tá, pessoal? Beleza? Então tá mais fácil para a gente acreditar que realmente veio um laser do céu, esculpiu todo esse templo e as pedras evaporaram. Sim, é bem mais fácil acreditar nisso do que naquilo que foi implementado pela arqueologia. Como ela mesma falou, arqueologia oficial. Ela mesma, automaticamente, ela está refutando o pessoal, refutando a pseudociência. Entendeu? Porque assim, cara, na lógica da arqueologia oficial, não tem como acreditar. Não tem como ter embasamento. Vocês estão me entendendo? Que automaticamente ela está refutando, como ela falou ali, a arqueologia oficial. Ela está refutando. Por quê, pessoal? Por que ela está refutando? Porque dentro da lógica que ela apresentou aqui no vídeo, qual que você fica? Qual lado que você fica? Você fica através ali das tecnologias que foram ali repassadas por esses seres. Não tem como você acreditar que o cara pegou um martelinho ali, 3 ferramentas e fez tudo aquilo ali milimetricamente em 18 anos. Nem em 18 anos, cara. É? Vamos combinar que o que está escrito na lenda faz mais sentido do que a Não é lenda, tá? Aquilo que eu falo, toda lenda ela tem embasamento, ela tem uma pontinha de verdade, tá, pessoal? Então, as pessoas que construíram, né, esse templo são anjos caídos, são demônios, não são extraterrestres, tá, pessoal? Eles não vieram de outro lugar, eles são daqui mesmo, tá? E para que essa tecnologia, esse conhecimento fosse acessado, com certeza eles fizeram determinadas práticas, determinadas cerimônias, eles fizeram algo em troca, tá, pessoal? realidade. Quando você olha para o templo de Kailasa de cima, o mistério fica ainda maior. Porque quando a gente olha ele de cima, o templo parece uma espécie de porto, uma espécie de local marcado no mapa do planeta Terra. E é algo que só pode ser visto do céu, sugerindo que quem quer que seja que tenha construído esse templo não o construiu para quem estava na Terra, mas sim para quem estivesse observando ele de cima, ou seja, dos céus. Antigamente, isso era apenas uma especulação. As pessoas especulavam que esse templo tinha sido construído para ser visto dos céus. Mas depois, essas especulações foram confirmadas pelos textos antigos dos Vimanas. Aí já entra a questão de novo de aliens, povos alienígenas, toda aquela balela. Mas assim, pessoal, o intuito mesmo desse react aí é para vocês tomarem bastante cuidado com esse tipo de informação, né? Porque assim, cara, isso afeta a sua vida espiritual, isso afeta, né, principalmente as pessoas que acreditam no Criador, né? Porque, cara, querendo ou não, isso coloca dúvidas na Bíblia, isso coloca dúvidas, né, em relação a você acreditar no Todo-Poderoso. Né? Respeito o posicionamento dela, se ela acredita nessas coisas, etc. Eu não acredito. É um direito que ela tem,
também de vir aqui no meu canal, fique à vontade para analisar meus vídeos, não tem problema, né? Não atacando a minha pessoa, não tem problema, pode analisar os meus vídeos tranquilamente, né? Pode deixar o posicionamento dela, eu deixei o meu posicionamento, a minha parte eu fiz, né? Porque é aquilo que eu falei, o canal dela tem um alcance muito grande. Isso, querendo ou não, influencia até mesmo aquelas pessoas que acreditam na palavra, que acreditam no Criador e etc. Né? Lógico, a salvação ela é individual, cada um vai ter que responder pela sua salvação, mas a minha parte eu fiz, tá, pessoal? Eu sempre tenho trazido essas questões do engano alien aqui no canal Especulando os Fatos, isso há 2 anos atrás, né, desde quando eu abri o canal, há 3 anos atrás, há um bom tempo, foi um dos meus primeiros vídeos aqui do canal, e sempre eu vou estar trazendo, atualizando as informações, né, aconteceu um evento lá do outro lado do mundo, eu vou trazer aqui que tem relação ao engano alien, eu vou trazer aqui, tá, pessoal? Beleza? Galera, era isso que eu queria passar hoje para vocês. Vocês podem acessar o canal dela, ó, Carol Capel, né, e assistir esse vídeo na íntegra, né? Ela tá basicamente aí, né, falando, né, das mesmas informações que eu comecei lá no vídeo, não vou ficar enchendo aqui linguiça, né? O vídeo ficou um pouco longo, mas é necessário a gente fazer esse tipo de react, tá, pessoal? Beleza? Eu vou fazer na medida do possível, dentro do meu entendimento, né, pegar aí canais que eu vejo que compensa a gente, né, digamos assim, uh, confrontar algumas informações, tá? Beleza? Chegou aqui pela recomendação do YouTube, se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, seu dislike, faça como você achar melhor. Você que já está há um bom tempo com a gente nessa caminhada, é rápido, é fácil, vai nos ajudar bastante. Verifique a inscrição de vocês e veja se todas as notificações estão ativadas. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, Telegram, nas redes sociais, com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que essas informações possam chegar a mais irmãos. Tá bom? Eu não sou o dono da verdade, faça suas pesquisas independentes, pesquise sobre a agenda Alien, pesquise ainda mais sobre essas informações que eu passei aqui para vocês, né? Não vai lá também no canal da menina, se você não concorda com o que ela está passando, não vai lá ofendê-la, é o meu posicionamento, tá, pessoal? É aquilo que eu acredito e, lógico, respeitando o posicionamento dela, é a minha fé, né? Então, assim, eu estou colocando o meu entendimento, o contraponto daquilo que ela está passando lá no canal dela, né? Sem ofendê-la, sem atacá-la pessoalmente, beleza? Então, se você quer deixar um comentário contrariando, né, por exemplo, eu quero ir lá no canal dela, eu quero comentar alguma coisa, só que não ofenda ela, cara. Né? Vai lá, ó, meu, não concordo com você, porque eu acredito que é dessa maneira, é isso, aquilo. Beleza, pessoal? Ok? Muito obrigado a todos. A Bíblia, a palavra, sempre será a verdade absoluta. Ela vai sempre, dentro do meu entendimento, combater esse tipo de informação, combater esse tipo de engano, tá, pessoal? Né? A própria palavra fala que até mesmo, né, Hassatã, Rei Léo, ele pode se transfigurar em anjo de luz. Ele pode se transfigurar em qualquer coisa. Eu vi um ET lá na beira do rio. Cara, isso é demônio ou demônios. Eles podem se transfigurar nesses seres, tá, pessoal? Porque isso já está ganhando uma narrativa muito grande. Então, logicamente, que ele vai aparecer, vai abduzir as pessoas. Né? Aí entra a questão do falso arrebatamento, que é muito pregado ali, o arrebatamento secreto, que é muito pregado dentro das denominações. Então tem tudo a ver, engano alien com falso arrebatamento, o Cristo cosmológico, cara, envolve tudo, é um assunto muito grande. Beleza? Era isso, muito obrigado a todos, shalom, até mais, tamo junto, abraço.